Hoje a nossa live é com o tema Me separei. E agora? O que faz? Vamos convidar nossa amiga aqui. Já vai enviando aí para quem você acredita que precisa assistir essa live, que está separado, que precisa de uma ajudinha aí para seguir em frente, não sabe como. Não sabe como se desenvolver, aí está paralisado na vida de frente a uma separação. Muitas pessoas não sabem como agir. Cleia, bom dia! Já enviei o convite. Olá! Seja bem-vinda. Tá carregando aí a sua página. A câmera acho que tá virada, Cleia. Tô tentando aqui. Aê! Aí, É assim olá, mesmo. Bom dia! bom dia, como é que você está? Eu tô bem, graças a Deus. E você, tava finalizando o atendimento aí? Pois é, estava finalizando agora um atendimento, o primeiro atendimento foi 8 horas, terminei e estamos aqui, né, para a gente falar aí sobre é, as nossas crenças, falar sobre a separação, né? E aí eu fico muito feliz com o convite que você me fez, né? E estamos aqui para partilhar nossos conhecimentos, né? É, né, Cleia? Assim, a gente tem que se dedicar um tempo a trazer informação para as pessoas, né? Porque quantas pessoas estão tristes hoje do outro lado, né, do aparelho, passando por uma situação tão complicada para ela e parece ser assim o fim do mundo, o fim da vontade de continuar a viver, o fim da vontade de continuar a trabalhar, o fim da vontade de continuar a se cuidar, né? Porque muitas pessoas no relacionamento elas não vivem a vida delas, né? Elas se anulam para viver a vida do outro. E aí, quando vem o término, é que o bicho pega. Porque daí você não sabe mais nem quem você é. Você não sabe por onde recomeçar, né? E eu vejo muitas mulheres aí com essa dificuldade, né? Que muitas vezes se torna uma codependência, né? Você acaba se imergindo naquela situação e você se torna um com o seu companheiro, né? Deixando os seus sonhos de lado, deixando suas vontades muitas vezes, se isola também por conta dos filhos, né? Porque não são todas as mulheres que se dedicam ao lar e ao trabalho, muitas vezes elas anulam as suas profissões, né, para se dedicar à família, e tá tudo bem, mas você sempre tem que estar focando nos dois lados, né? Tem um período de adaptação para ficar com as crianças, se você consegue trabalhar em casa e fazer aí essa relação de estar junto, estar próximo, né? Mas se não, tá sempre presente, mas muitas pessoas não fazem esse ajuste, né? E acaba aí, quando vem ao término do relacionamento, ficar devastado, né? E aí prejudica os dois lados, não só da pessoa que separou, mas dos filhos, muitas vezes, né? Porque se cria aí essa confusão de sentimentos e destrói a pessoa em si, destrói o companheiro e destrói as crianças também, né? Ou muitas vezes os adolescentes ficam destruídos. Quantos adolescentes hoje que passaram por isso há uma década, né? Eles hoje estão sofrendo com vários traumas e paralisados,
por conta da separação dos pais, porque não foi muito bem resolvido esse assunto. Seja bem-vinda, Paula. Paula, simplesmente. Seja bem-vinda, bom dia. Então é bem por aí, né? Causa tanto traumas, Clélia, porque quando a pessoa ela não tem uma identificação, ela fica tão devastada, que aí que é essa parte que entra na crença. Ela fica tão devastada de outros relacionamentos, porque muitas vezes é de um ciclo que vem de família, que não dá certo. E aí ela começa a falar que o homem não presta mais. Ah, porque o homem não presta, porque nenhum homem presta, porque acabou com a minha vida, porque eu perdi tanto tempo da minha vida em um relacionamento. E passa isso para os filhos, né? Passa isso. E aí a moça, a criança inconscientemente põe isso na mente, cresce achando que o homem não presta. Então ela não quer casar, ela não quer ter uma família, né? E isso é instalado, porque quando se é repetido, aí a gente vem nos traumas, né? Você sabe muito bem como são os traumas, que você trabalha com isso, e muitas pessoas não entendem, né? Os traumas podem ser por impacto ou por repetição, por mais que seja leve, que seja doce, que seja da pessoa que você ama. Repetiu várias vezes, vai instalar ali o drivezinho na cabeça, né? E você tem atendido, assim, pessoas com esses problemas no relacionamento também? Que tiveram problemas após? Sim, principalmente, assim, a gente vê que numa separação, as crenças estão muito enraizadas. Quando você começa a conhecer a história de vida da pessoa, você percebe que essas crenças elas foram instaladas lá na infância, né? Tudo que teve como você falou, tudo que vem como um forte impacto emocional, aquilo ali acaba gerando uma consequência para a sua vida adulta, profissional, relacionamentos. Então, assim, a gente vê que tudo numa separação, a gente vê como essas crenças, né, foram enraizadas ali e que a relação em si, ela não fluiu da forma que deveria fluir, exatamente por isso, por essas crenças que foram adquiridas lá na nossa infância. E como é adquirida essas crenças? Essas crenças elas são adquiridas lá na nossa infância, quando a gente ouve, vê, né, e sente tudo que foi com muito forte impacto emocional. Principalmente, um exemplo simples que pode acontecer é na fase da escola, né? Às vezes alguma coisa que você ouviu de professor, algum momento ali que aconteceu alguma coisa na sala de aula que você ficou envergonhada, passou por um estado assim de muita exposição na escola, ou que foi taxado por algum coleguinha, ou o próprio professor também, que é muito enraizado as histórias que você ouve. Ai, meu professor falou isso para mim. Presta atenção, você não está compreendendo. Parece que você existe ainda alguns professores que impacta a inteligência da pessoa. Então a criança sai dali assim totalmente agoniada, triste, chateada, né? Às vezes como os pais falou com essa criança, né? Que você não aprende, que você tá tudo que eu falo você não escuta, você está desobediente demais. Então É verdade. tudo que você fala para essa criança, né, que contraria ela, na verdade, às vezes naquela situação, os pais nem perceberam que a criança ficou triste, chateada, mas dentro dela, aquilo ali gerou uma situação tremenda para a criança, que ela não dá conta de resolver aquilo ali sozinha. Aquilo ali impactou tanto ela, tudo que na criança que você, principalmente a questão de comparar, tem um irmão e você fica comparando muito. A criança, quando ela é muito comparada, quando ela é muito julgada, né? Então, tudo isso, a forma também como essa criança viu a relação dos pais,
se for uma relação harmoniosa, se foi de muito conflito, se ouviu muito o pai gritar com a mãe, chamar muita atenção da mãe, né? Então, tudo isso, de certa forma, causa uma consequência para a nossa vida adulta quando nós estamos aqui. Então, quando eu atendo mães, é, eu sempre tento fazer uma psicoeducação nessa questão, porque tudo que a criança ouve, ela carrega dentro de si. Então, a relação com os pais, problemas, colocando essa criança muito exposta a problemas financeiros, a problemas conjugais, de relacionamento ali, a criança ela cresce, uma criança, ela vai para a vida adulta e quando ela chega numa relação, quando ela se casa, ela simplesmente carregou tudo isso na bagagem dela. Eu falo que quando o adulto ele vai casar, ele leva uma mochilinha, né? Ele leva uma mochila com os sentimentos, com as crenças, com tudo. Naquela mochila ali tá tudo, né? E aí ela vai para um relacionamento conjugal carregando essa mochila. Então, além dela carregar essa mochila, existe uma outra mochila para poder encaixar tudo aquilo. Então, eu falo que tanto o homem quanto a mulher, eles têm as suas mochilas, né? E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar tudo que eu tenho na minha mochila e junto com o do meu esposo, e a gente vai encaixar tudo numa mochila só. E tudo que eu trago e tudo que ele traz, a gente tem que ter um equilíbrio para que essa relação possa dar certo. E quando há um equilíbrio de eu colocar tudo nessa mochila, e aí existe as crenças que eu estou carregando, meus sentimentos, tudo aquilo, e aí a relação não dá certo. Aí essa relação não dá certo, eu termino essa relação, e aí? O que que eu vou fazer agora? E aí tanto esse homem quanto essa mulher, o que que eles vão fazer? Eles vão, no próximo relacionamento, vai ser difícil de se envolver nesses Vai relacionamentos. levar mais uma mochila, que é a mochila do outro relacionamento. Porque, simplificando para quem está ouvindo a gente, porque às vezes a gente fala por código e fala mochila, Cleia, as pessoas mais leigas, elas não entendem do que a gente está falando. A gente está falando, a Cleia está falando de levar mochila assim, o seguinte, quando você, por exemplo, tem um relacionamento com seu pai e sua mãe, né, e a sua mãe é muito mandona, e seu pai, ele é mais submisso, e a sua mãe, ela impõe ordem, sabe? E o seu pai, muitas vezes, ele veio já de uma... Olha para você ver como são ciclos, né, de famílias, gerações. Ele já veio com os pais dele com uma criação diferenciada. Então, ele é submisso. Então, seu pai foi submisso à sua mãe muito estressada, às vezes ela impunha ordens, e seu pai só obedecia, ele era quietinho, né, no caso. E aí, quando você vai para um relacionamento, você vai com aquele naipe da sua mãe, você vai com aquele modo de agir da sua mãe, achando que o rapaz que está com você, o seu companheiro, foi criado nesse ambiente e vai ter esse tipo de comportamento que seu pai teve, de ser submisso. E aí que está a contradição, porque quando você se impõe autoritária para ele no relacionamento, né? Porque quando você está namorando é uma coisa. Se você não pesquisar bem, saber, por isso que tem todo esse impasse, né, Cleia? De você saber com quem você está lidando, o relacionamento com a família, como a pessoa é, porque a gente pula essas etapas e já parte para finalmente. E sofre com isso, porque depois você tem que trabalhar isso. Então, assim, voltando lá no assunto da mochila. Você traz, nessa mochila, você traz esse comportamento com você. Aí você leva essa mochila para o casamento. Quando você não desossa, você não tira as coisas de dentro dessa mochila, que você olha, eu sou assim, eu trouxe isso aqui é uma personalidade que eu carrego da minha mãe, né? Mas eu tô vendo que se eu agir com ele dessa forma não vai dar certo, esvazia a mochila e procura se conhecer. Procura você transformar a sua maneira de agir para poder completar o outro, né? Para poder não completar, mas para poder estar agindo de uma maneira que o outro se sinta confortável. Porque às vezes você impõe, você é autoritária, você quer só ser a dona da razão, e muitas vezes não escuta o outro. Aí essa é uma dos itens da mochila, tá? É só um dos itens. Por exemplo, aí o seu marido vem na mochila dele.
Na mochila dele, ele traz alguma coisa que o pai fazia. Por exemplo, o pai é muito seguro, ele não se gasta com luxo. Por exemplo, o luxo para o pai, que vem dessa termo de escassez, é não gastar para ir em restaurante, para se divertir, para o desfrute, para o lazer da família. É só poupar, poupar, poupar. Eu vou ter o essencial e eu não vou me desfrutar e passear com meus filhos, por exemplo, porque existe isso no relacionamento. Aí, de repente, a mulher vem da onde? De um relacionamento onde a mãe ela é muito mandona, mas não deixa faltar diversão. A gente vai sair sempre todo final de semana, nós vamos estar em restaurante, a gente vai no parque, vai na praia, não sei na onde. Aí você entra num relacionamento onde o marido, ele traz na bagagem esse senso de ficar em casa, de poupar, de sair o mínimo possível, uma vez a cada 6 meses, e olha lá. Então, assim, já é uma crença que está instalada nele, um comportamento que ele precisa também modelar para se adequar a você. Então, o certo seria os dois se conhecer. Essa importância, né, Cleia? De fazer terapia, de se conhecer, de procurar. Porque quando você se conhece, consegue transmitir para o outro as suas necessidades, ele começa a se transformar também. Porque se ele quer seguir um relacionamento com você, ele vai procurar fazer essa metamorfose. E não, eu vou dedicar um pouquinho mais. Tudo bem, eu não sou acostumada a sair tanto assim, mas vamos começar saindo uma vez por mês? Daqui a pouco diminui para 15 dias. Então, assim, esvaziar essa crença da mochila. Tirar, olhar o que vocês têm de diferente, tá, gente? Então, assim, quando a gente fala dessa mochila, essa mochila é gigantesca. Esses são só 2 exemplos para vocês aí de como seriam os itens da mochila, né, Cleia? Porque daí vem todo... Tem item, né? E a Tem terapia demais. faz isso, né? E a terapia faz a gente conhecer esses itens que tá lá dentro, né? Esvaziar alguma coisa que é necessário, a gente esvaziar para a relação, né? E quando chega o final dessa relação, às vezes a gente tem que buscar apoio, né? E principalmente é muito importante que a família esteja presente, mas é importante também que se você não conseguir se reequilibrar, né? É uma nova perspectiva de vida, né? E que há sim solução, há um monte de possibilidades que pode ser reencontradas, né? E que tudo isso a gente faz na terapia, no processo terapêutico. A Silviane também tem acompanhado, né, algumas dessas separações e quanto é importante a pessoa estar em terapia. E uma das coisas também é a gente poder identificar, né, essas crenças que atrapalharam, sim, o meu relacionamento, né? Essa mochila também a gente vai identificar, como a gente falou anteriormente, e também fazer com a terapia, ela faz isso, com que a gente não use mais, tenha em identificar essas crenças, para que o próximo relacionamento a gente não carregue mais aquelas coisas que realmente me atrapalhou no relacionamento anterior. E aí, identificando essas crenças, eu posso me reequilibrar, ter uma vida diferente, né? Verdade. Ter caminhos que me levam a ser bem-sucedida nesse novo relacionamento que vai surgir. E às vezes as pessoas se fecham muito para poder se abrir um novo relacionamento. Eu tenho percebido isso aqui no consultório, nos meus atendimentos, como as pessoas que vêm de um relacionamento anterior, conturbado, se fecham para os próximos relacionamentos. E isso é muito importante, a gente identificar, né? E poder saber o que me causou e que eu posso retirar e fazer uma nova adaptação para que eu possa não ter medo, né? A gente percebe que o fim de um relacionamento, ele gera muito medo Pedro. em todos os aspectos. Eu separei algumas coisas aqui para você destrinchar para nós, para ficar bem claro para o pessoal, tá?
E aí eu separei algumas coisas assim, quais os passos, né, você tomar depois de um relacionamento, de um término de um relacionamento, para você voltar e dar uma guinada na vida. Então eu andei vendo, então aqui eu costumo também falar para as meninas, né, quando vem para mim com esse assunto, porque primeiro a gente tem que trabalhar a parte do autoconhecimento e autoestima, né? Só que o importante é ela sentir o que ela está sentindo, não viver no mundo de ilusão. Então o primeiro passo é você voltar para a realidade. Não, você está sofrendo, você passou por uma decepção. Então é preciso, né, você sentir. Então, assim, acolher os sentimentos, né? Não fingir que tá tudo bem. Acolha os sentimentos. Volta para você, sofra sim, sinta a sua dor, não finja que tá tudo bem. Tira um tempo, né, Cléia? Isso é importante. Tirar um tempo para você se entender e compreender o que aconteceu. Refletir sobre a situação vai ser muito bom para você voltar para dentro de você, para o seu núcleo. Faz sentido o que eu tô falando, Cléia? Sim, completamente. Numa separação, o primeiro passo é o autoconhecimento e a autoestima, sem sombras de dúvida. Porque a gente precisa esse autoconhecimento. Seja bem-vinda, Mônica. É extremamente importante o autoconhecimento, né? Esse autoconhecimento, primeira coisa, é se perceber, saber que você está sofrendo e que você está com dor. Acolher realmente essa dor. Eu estou passando por um momento difícil, sim, mas eu vou conseguir. Eu tenho convicção, consciência de tudo aquilo que aconteceu, né? A primeira coisa também é a consciência de que eu estou nesse estado e de que eu preciso ajuda. Eu preciso acolher a minha dor. Muita gente fala para as pessoas, os leigos em si, né, Silviane? Fala para as pessoas, isso vai passar. Isso aí é só uma questão de tempo, né? A gente ouve muito as pessoas falarem isso para as pessoas logo Eu quando ouvi a se minha separam. vida toda. E o tempo por si só curava tudo, mas na verdade o que cura é a consciência. A consciência. A consciência de que chegou um fim e de que eu preciso tomar essa consciência, trazê-la para mim, acolher ela, porque a partir do momento que eu acolho ela, as coisas começam a dar um sentido diferente para a minha vida. Então, eu tomei consciência de que realmente acabou, mas de que eu preciso acolher essa dor, eu preciso passar pela fase do luto. Assim, Silviane, o luto a gente fala não só quando a gente perde alguém, né, assim, de morte, de falecimento, mas toda relação, todo final de uma relação, final de algum problema, a gente passa pelo luto. E esse luto, ele é primordial na nossa vida. A gente É, precisa passar por ele, por esse tempo, esse tempo. Eu é falo. verdade. Me separei agora. Esse me separei, esse termo de relacionamento que a Cleia está falando aqui é muito interessante. Por quê? Porque eu me separei. Aqui a gente colocou como cônjuge, né? Como companheiro. Mas você pode levar para a sua vida esse ensinamento que a gente está passando aqui, é muito importante. Você consegue ter um direcionamento para dar uma guinada na sua vida. Isso que a gente está passando aqui para você nessa live seriam 10 sessões de terapia, para vocês terem noção, para voltar para essa realidade, né, Cleia? Então, assim, isso serve muito para emprego, porque de repente você está tão bem relacionado numa empresa, dedicou a sua vida e deixou seus projetos, muitas vezes dedicou muitas horas em que você gostaria de estar fazendo uma atividade física ou até um hobby, que é aquilo que você ama e não conseguiu, e aí de repente as suas expectativas foram todas quebradas, porque a empresa de repente te dispensou do nada, você não estava esperando, e agora? O que eu faço? Então, assim, volta aí para essa pergunta, né, Cleia? Volta para essa mesma linha de raciocínio. Então, esse acolher de sentimentos também serve para essa situação, né? Porque toda separação, que é separar, pode ser emprego, relacionamento, né? Ou até mesmo você deixar a sua empresa que você tanto ama, porque muitas vezes você tem que deixar para você crescer, você passa para outra, né? E às vezes a pessoa fica pegada ali, de repente não tá dando lucro, você sabe que se você passar para o outro vai ser melhor, mas você não consegue desapegar, e quando desapega até entra em depressão, né? Porque você se uniu tanto e fez parte, né? Teve uma uniformidade com aquilo,
que você não consegue seguir em frente. Era a sua vida aquilo, né? E na verdade a nossa vida não é só uma coisa, ela não é um estado fixo, né? Nós somos aí mutáveis, não imutáveis. Né, Célio? Então foi muito bom lembrado, bem colocado aí que você trouxe aí essa perspectiva de que a separação não é só em relacionamento com o cônjuge, né? É um luto, né? A ser trabalhado. E a pessoa Exatamente. precisa, também você colocou o primeiro ponto, né? Ela precisa acolher os sentimentos e sim, sentir, colocar para fora. Porque quando nós somos crianças, o que acontece? Pausou aqui um pouco. Alguém me ligou. Quando nós somos crianças, muitas vezes nós somos obrigados a engolir o nosso choro. Então nós temos que nos fazer forte. Quando nós estamos adultos, a gente muitas vezes queremos nos fazer forte e não deixar transparecer nem para nós mesmos as nossas fraquezas. E é aí que a gente adoece. Então é necessário sentir, é necessário chorar, se sentir vontade de gritar, grite, porque esses sintomas, esses sentimentos reprimidos lhe causam doenças, né? Você vai ter dor de cabeça todos os dias e não vai saber o porquê. Você vai ter dor de estômago e não vai saber o porquê. Você vai ter constipação intestinal por segurar aquela angústia e não vai nem ligar ao seu sentimento que você não colocou para fora. Nós temos exercícios, Cléia, tão legais na terapia que você consegue fazer com que as pessoas coloquem os sentimentos reprimidos, sabe, para fora, que pode ser realizado em casa também. Então, assim, gente, existe tanta coisa boa para você não se entupir de medicamento, né, que só é quem está do outro lado, que é aí um especialista, pode te passar. E você pode também pesquisar, se você encontrar, não tem problema, mas é tudo benéfico, né, Cleia? Então, assim, primeiro passo é acolher esse sentimento e colocar para fora, deixe ele agir, né? Mostre para você, olhe no espelho, chora mesmo, fala, eu me dediquei, não sei o que lá, berra, põe para fora, deixa sair, certo? Depois é você se redescobrir, você precisa dar oportunidade. Depois que você esboçou sua indignação, que você colocou tudo para fora, você vai respirar. É claro que não vai ser no mesmo dia, pode ser 2, 3 dias que você vai passar aí no seu luto, não sei quanto tempo, né? Mas não é para ficar na dor. A dor é para passar pela dor, porque ela faz você crescer. Passou pela dor, respira e vai se redescobrir. Né, Cleia? Segundo passo aí. Qual indicação você dá para elas, para suas clientes, para elas se redescobrirem, né? Pode falar para nós. Como você falou, o processo terapêutico aqui, né, é para mais de 10 sessões, né? E é verdade, é verdade. No processo terapêutico, a pessoa que está, né, nessa fragilidade toda, a gente vai simplesmente também ensinar a forma, né, dessa pessoa acolher essa dor, sentir essa dor, se permitir a sentir. Na terapia, a gente tem vários exercícios de reprogramação mental dessas crenças que a gente passa para o paciente fazer, e simplesmente em casa, fazer no consultório também, como você falou, é um exercício, são vários exercícios que a gente usa também, né? A gente usa de planilhas também para que essa pessoa consiga entender qual o pensamento que ela está tendo e qual pensamento vai ser transformado. Principalmente, a gente fala numa separação, como esses pensamentos eles estão distorcidos, né? E aí, a gente, como terapeuta, o que, que a gente faz? A gente leva, né, a própria pessoa a entender esses pensamentos, a esses sentimentos que ela está sentindo, porque muitas vezes elas não sentem esse sentimento que está dentro dela. Então, a gente traz essa pessoa para a realidade, entendendo como ela funciona. Porque muitas vezes ela chega aqui na terapia e nem ela própria se conhece, né? Então, é um conhecer do seu ser, do que ela vai fazer e do que ela vai ter, né? Ser, fazer e ter. E muitas vezes as pessoas chegam e elas não sabem nem o que ela é, nem o que ela vai fazer e nem o que ela vai ter, né? Como ela vai conseguir ter essa vida adiante.
Então, no processo terapêutico, ela se redescobre, ela se conhece e é um redescobrir. É como se você tivesse, é como se fosse um chocolate bem embrulhado e aos poucos você vai desfazendo aquele papel. E Mas, aí olha que importante isso que você está falando, porque de repente você entra no relacionamento e você, é igual você falou, um chocolate embrulhado, porque você acaba se moldando, né, ali, e você deixa suas atividades, muitas coisas que você gostava de fazer para trás. Então é importante você se redescobrir. E uma das opções é você olhar para você antes de ter entrado naquela relação. Né? Então, você olhar para você antes de ter entrado naquela relação e procurar o que eu gostava de fazer, o que eu me sentia bem. Então, você começa ali se redescobrir em coisas que você era bom e acabou se esquivando, né? Para, assim, caber no relacionamento, que a gente fala, né? Para caber. Porque muitas vezes você entra num relacionamento e não vai mais para academia, porque o seu companheiro não aceita. Então, você se se priva bloqueou. disso, né? Então, assim, isso é tão importante, parece que não, mas eu conheço muitas pessoas que não vão por conta do companheiro, né? Então, as pessoas não fazem assim, eu queria fazer muito um curso de canto, porque isso não é para você, não sei o que lá, o companheiro quebra seus sonhos. Porque a maior parte das pessoas que querem ser o destruidor de sonhos, que eu falo, né, são os companheiros com as crenças limitantes. Porque às vezes ele não te ajuda a crescer, mas ele vai ali, ó, podando as suas asas. E quando Ele vai você vê, puxando você para já. trás. Isso. E quando você vê, já passou o tempo e você fala, será que ainda consigo? Né? Então, se redescobrir é isso, se dar oportunidade de novas coisas, né? Você se permitir fazer coisas novas ou fazer as coisas que você já fazia antigamente e parou, por qualquer motivo que seja, né? Então, é fazer um planejamento também. O que acabou? E agora? O que eu posso fazer daqui para frente? E ter uma visão de futuro para você. Porque se você não pode fazer nada relacionado ao seu término do relacionamento, acabou, porque aqui a gente está falando que me separei e daí, né? A gente não tá falando sobre reconquistar e nada disso. Isso é tema para outra live. Nós estamos falando de um relacionamento que teve uma incisão, acabou mesmo. Então, assim, se você vai ter que fazer, planejar um futuro, né? Identifica como você está agora, você se redescobre, começa a visualizar o como você vai estar no futuro e faz um planejamento. O que eu preciso fazer para me chegar lá, né? Então, assim, eu vejo muitas mulheres falando que eu tô com 40, eu tô com 50, eu tô velha. Eu vejo as pessoas falando, sabe? Não vou conseguir mais nada para mim. Ou elas colocam na cabeça, sabe o quê? Elas colocam assim, que não quer se envolver, não quer ninguém para atrapalhar a vida delas, né? Porque elas são autossuficientes, mas muitas vezes a velhice, se você viver, vai chegar. E é muito ruim estar sozinho, né? Então, é muito ruim estar sozinho. Então, é necessário desinstalar da mente que homem é tudo igual, né? Porque muitas vezes é esse drive errôneo que acaba com as pessoas, né? Que fazem elas ficarem aí na solidão, né? E se enche para dizer que está completo, 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 né? E aí é casos e casos, a pessoa pode decidir também ficar sozinha, tá tudo bem. É sua decisão, né? É sua opinião. Mas os filhos vão casar, se for o caso, se você tiver filhos, os netos vão crescer e vão casar, né? E aí é meio complicado, né? Então é refletir, pensar, né? Quais são os seus objetivos, né? E o que você pode mudar, né, para fazer isso? O que depende só de você? O que não depende de outra pessoa? Depende de mim aprender uma coisa nova? Vou estudar, né? Depende de mim melhorar a minha saúde? Vou transformar a minha alimentação, né? Depende de mim o que agora? Estou sem grana, eu era completamente dependente do meu marido. Eu sou dona de casa e eu não sei fazer nada. Eu escuto gente falando assim, eu não sei fazer. Gente, como você não sabe fazer nada? Se você era uma dona de casa, você sabe fazer infinitas coisas, sabe? Porque Deus deu dom para todos nós. Então, todos nós temos nossos dons. A diferença é que uns usam mais, outros usam pouco e outros usam dons diferentes daqueles que são os potentes, né? Porque cada um tem o seu dom a ser potencializado.
Então, se de repente a pessoa está passando um aperto, só que ela tem a crença de que ela não vou fazer isso porque isso não é digno de mim. Como assim? Você sabe passar uma roupa bem, né? Você sabe, você sabe fazer uma comida muito boa? Comece com pouco. Se você mora num condomínio, comece ofertando o seu trabalho. Olha, eu passo roupa assim, ó, cobro tanto e já faz uma grana, sabe? Se você não tem, né, acha que não tem uma profissão agora, ou até mesmo tem, mas não está inserido no mercado de trabalho, faça bolo, geladinho, qualquer coisa. Quebrar essa crença de que vender é vergonhoso. Né? Vender não é vergonhoso. Você só está ofertando algo que alguém precisa, né? Muitas vezes a pessoa está procurando aquele produto que você tem e nem sabe que você vende. Daí ela vai lá no centro da cidade, gasta passagem, gasta combustível, chega lá para comprar, volta, aí daqui a pouco tá batendo um papo com você lá na sua porta do apartamento ou então no seu portão, e aí você fala, olha, eu tô vendendo tal coisa, aí a pessoa vira para você e fala assim, nossa, mas eu não sabia que você vendia, acabei de comprar, e assim você perde a oportunidade de ganhar o seu dinheirinho, né, Clé? Então, assim, isso é importante também, você valorizar as coisas que você sabe. Se você quer fazer algo diferente, vá em frente, estude, mas valorize aquilo que você sabe. Não desvalorize, não tenha o não merecimento em você, né? Isso é muito, muito Todo importante. mundo sabe fazer alguma coisa, né, Silviane? Todo mundo sabe fazer alguma coisa. Você só precisa, no momento que você está passando, né, de tanto desconforto, de tanta angústia, a gente precisa redescobrir o que é seu dom, o que você sabe fazer de melhor, né? E eu falo que você trouxe o gancho aí de vender. Vender é algo maravilhoso. É algo maravilhoso. E dentro do vender, existe inúmeros sentidos. Você está se mostrando uma pessoa social, você está se mostrando uma pessoa agradável, você está se mostrando cada dia mais uma forma diferente de chegar no seu cliente, entendeu? Então você aprende maneiras novas. Cada cliente você chega de um jeito. E aquilo ali, com o tempo, você vai estar cada dia mais com um vocabulário mais cheio, mais rico de coisa para ofertar para o seu cliente. Cada cliente a gente vai chegando de uma forma. Então, nesse vender, você está colocando em prática várias habilidades que você não sabia que tinha. Primeiro ponto, comece a olhar para as novas habilidades que você tem, inúmeros recursos que Deus te proporcionou, que você está oferecendo aquele produto ali. Então, ao mesmo tempo que eu tenho vergonha de me expor para vender algo, para mostrar algo que eu sei fazer, mas eu também estou desenvolvendo tantas habilidades que eu tinha em mim que eu não sabia que eu tinha. Então, não simplesmente vender, é você olhar para inúmeras coisas que você pode fazer. Inúmeras coisas. E quantas coisas você está se desenvolvendo, está se redescobrindo, para simplesmente ofertar aquilo que você sabe fazer. Quanta riqueza existe num ato de você expor o seu produto. Então, e quando a pessoa começa a observar essas coisas, a entender o que você está desabrochando, desenrolando esse papel, isso é maravilhoso, porque aí você vai redescobrindo e a sua autoestima vai melhorando também, porque você vai começando a observar aquilo que você está fazendo de melhor. Poxa, hoje eu consegui falar palavras que, nossa, eu nem imaginava que eu ia sair desse jeito, que eu ia fazer algo assim. Então, é a autoestima que vai brotando aos pouquinhos, que vai se desenvolvendo. É essa autoestima, com o passar do tempo, que você começa a trabalhar, que você começa também a mostrar seu currículo, a ir atrás de coisas novas. Eu te falo uma coisa, que não existe esse pensamento de que eu me separei,
eu não dou conta de me sustentar, eu não dou conta de sustentar os meus filhos, eu não dou conta de fazer nada, eu não sei fazer nada. Não, existe dentro de você algo que vai ser, sim, colocado para fora e que você vai desenvolver muito mais habilidades do que anteriormente. E Deus é um Deus de infinita misericórdia. Ele jamais vai te deixar passar por situações que você não consiga alavancar a sua vida. E tudo é possível. Tudo é possível. Basta você entender e que esse espaço ele vai ser preenchido aos pouquinhos, com pequenos passos. Eu falo que é um andar de formiguinha. Pode ser. No início, é um andar de formiguinha. Eu sempre gosto de trazer, Silviane, algo para que as pessoas possam entender, sabe? É a mochila, é um bombom enroladinho nas laterais, bem enroladinho, sabe? É um andar de formiguinha. Eu sempre trago algo assim para que a Ótimo, porque o pessoa nosso possa entender. consegue assimilar melhor, né, Cleia? Veio, sabe o que agora na minha mente? Assim, senti, Deus falou para mim, assim, fala isso, tem que falar. Coisa mais importante, não dá ouvido às outras pessoas. Porque quando você termina um relacionamento, as pessoas elas dão muito palpite na sua vida. E elas começam a falar várias coisas na sua cabeça. Começam a te encher de coisas. Então, o primeiro passo, entender que não existe culpados. Não existe culpados. Tem que parar de querer culpar o outro, apontar o dedo e falar: a culpa é dele, a culpa é dela, a culpa é de não sei quem, a culpa foi dos meus filhos, a culpa foi do pai de não sei quem. Foi... Não. Não adianta ficar apontando culpados. Volta para você. Volta para você. E isso é tão importante, principalmente quando você tem filhos. Para você não instalar nenhum drive errado nos seus filhos. Para você não levar a sua ansiedade, o seu desgosto para eles. Porque eu vejo famílias assim que são destruídas, principalmente quando tem um poder aquisitivo muito grande. E quando o pai é o cabeça da casa. Então, assim, se separa, e ainda isso é o que mais acontece. E aí, o grau de convivência, né? E também a situação financeira cai muito. Então, a pessoa está acostumada na escola particular, a criança está acostumada, né, na escola particular, com o luxo, com tudo que tinha, e de repente volta ali para uma vida que não fazia parte do mundo dela. A mulher, muitas vezes, fica se estressada demais, né? Ela não sabe controlar, fazer aí uma separação. Porque, assim, é difícil, mas não é impossível. Então, não descontar a sua dor nos seus filhos. Não descontar a sua ansiedade, né? Porque chega a ser casos de agressivos. Agressões físicas, agressões verbais, que a criança não merece. Então, assim, reflete o que está acontecendo. Porque tem hora que você não vai conseguir segurar suas emoções. Mas será que realmente você precisa descontar nos seus filhos? Não precisa. Reflita o que você faz, né? Assim, então, assim, será que... Porque, assim, para você estar feliz, não é você estar só bem financeiramente para estar feliz. Porque estar feliz é um estado de espírito. Então, você pode estar feliz na dificuldade e aí as coisas fluírem novamente para você estar feliz na bonância. Porque você pode estar muito bem na bonança e estar infeliz, e estar uma merda. Você pode estar na bonança, no luxo, só que lá na bonança e no luxo que você estava, você não parou para ter um autoconhecimento, você não parou para saber como as coisas funcionam, você não parou porque você estava no conforto. Era só o conforto. Então, permita estar feliz numa situação financeira mais desagradável, para que você esteja bem plena quando você conseguir retomar a sua vida, sem descontar suas frustrações nas outras pessoas. E sem descontar nela mesma, né? Que é o que eu gosto de falar. Não desconte nos outros e não desconte em você. E é o que mais acontece. É o que mais acontece.
Principalmente, você falou um ponto importante que a gente não pode deixar de comentar, é a questão da relação das crianças, né? Quando a separação envolve filhos, os filhos, eles não precisam saber do conflito que você está vivendo numa relação. Muitas vezes, o que acontece, principalmente com o adolescente e com o jovem, eu tenho percebido isso bastante. Tanto a mãe quanto o pai vai falar do outro para o filho. Olha, tá acontecendo isso, 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 sua mãe é assim, ou seu pai é assim, e tal, tal. Acaba que você, essa imagem do pai e da mãe, um dos casais acaba desmoronando essa imagem, trazendo uma imagem ruim, porque todo filho, ele constrói uma imagem do pai e da mãe de um herói, de alguém que sabe mais e de alguém que é superior ali. E principalmente quando eu falo assim, as crianças menores, que não chegou ainda na adolescência, às vezes elas veem coisas muito, muito pesadas, né? E começa a entender ali que existe um problema ali na família e que essa criança, ela sente aquilo ali. A criança é uma esponja, ela absorve tudo, tudo, tudo. A sua fala, como você trata ela, como você às vezes é estúpido, uma rigidez que você traz, e a criança absorve tudo aquilo ali. E a gente tem que poupar os nossos filhos de problemas conjugais. Se existe uma separação, olha, a gente sempre tenta preservar essa imagem do pai e da mãe. Fala, olha, filho, a gente não tá a mamãe mais o papai, a gente não tá conseguindo mais, né? A gente vai ter um momento que cada um vai morar na sua casa, você vai ficar com a mamãe ou com o papai, mas nenhum momento a gente deixa de te amar. Tanto o papai quanto a mamãe te ama demais. Você não tem culpa. A gente está separando porque existe um problema que o papai e a mamãe não tá conseguindo resolver, não está se entendendo, mas você não tem nada a ver com isso. A mamãe te ama demais, o papai te ama. Então, essa imagem, ela tem que ser preservada. Não é pelo. E o que eu vejo nas separações é que tanto o pai quanto a mãe, eles vivem nesse conflito e passam esse conflito para as crianças, para o adolescente, principalmente o adolescente que está vivendo um período ali de muita confusão interna. Todo adolescente, ele vive essa confusão interna dentro dele. Essa coisa interna que ele traz dentro dele. Então, quando há uma separação nessa fase da adolescência, é a fase que eles mais sofrem, Silviane. Eles E quando entra, né? culpados. Quando entra a intervenção do pai ou da mãe para eles, para as crianças, para o adolescente, eles carregam para ele uma responsabilidade que não são deles, né? Eles falam, eles se sentem culpados, porque eles dizem, dessa vez eu não consegui evitar a separação, porque assim, eles ficam como mediadores, né? Ai, vai lá, conversa com o pai, vai lá, conversa com a mãe, fala, ah, dessa vez resolveu. Então, assim, eles se tomam para ele uma responsabilidade que não é deles, né? E eles carregam essa culpa da separação com eles, e isso é o que mais dói, porque não é responsabilidade das crianças e dos adolescentes, e nem dos adultos, serem pais dos seus pais, né? Aí você quebra toda a hierarquia, e é aí onde que não dá nada certo, porque eles precisam resolver os problemas deles. É claro que você vai ter uma empatia, se sua mãe vir falar, né? Por exemplo, acontece muita coisa, adultério e tal, mas aí é só uma empatia, porque a decisão quem vai tomar é ela. Então, por que você sofre se a decisão de continuar no relacionamento com o adultério é dela? Ela optou, ela tem o livre-arbítrio para optar em estar lá. Então, você não tem por que pegar esse sofrimento para você. É aí que entra a individualidade, porque é aquilo que Deus falou, amai a Deus acima de todas e amai ao próximo como a ti mesmo.
Só que quando você toma a dor da sua mãe para você de um problema que ela não quer resolver, mas ela tem consciência porque você apoiou, você explicou, e ela teve a oportunidade de tomar as decisões, e você toma a dor dela para você e sofre com aquilo, significa que você não respeitou a escolha dela, e significa que você tomou a dor dela para você, amando mais a sua mãe do que você. Mas Deus falou amar o próximo como a ti mesmo. Então você está deixando de se amar e entrando num sofrimento que não é seu. Parece muito assim individual, mas é a realidade. Você apoia, você conversa, você traz a consciência para a pessoa que você tanto ama, só que você precisa entender que você tem que amar você primeiro. Não deixando que a dor de outra pessoa que tomou uma certa atitude relacionada, né, à consciência dela, te interfira em você. Porque quando você tiver as suas decisões, não vai ser de sua responsabilidade que a outra pessoa sofra por você. Ela tem que entender que a vida dela é dela e você tem as suas opções. Né? Acho que deu para entender, né? Mais ou menos por aí. E assim, para a gente finalizar, o que é mais, assim, então, vou dispensar você também, né? Porque gente, tempo é vida. E daqui a pouco eu tenho que atender uma pessoa também. Mas assim, uma coisa para finalizar, Cléia, que eu queria deixar, muito importante para quem quer retomar a vida, para recomeçar. Mude a ambiência. Procure andar com pessoas que passaram pelo problema que você passou e que estão superando, tá? Porque se você continuar vendo as mesmas coisas que você via, nos mesmos grupos que você andava, nos mesmos ambientes, não vai rolar, não vai dar certo, sabe? Porque, infelizmente, é vida que segue. Talvez você vai estar em roda de amigos, de amigas que eram casais. E você não vai se sentir bem, porque existe todo tipo de gente, né, Cleia? Tem gente que é assim, a pessoa se separou, aí vai num encontro lá, sai para algum lugar, tá os casais, e começa a espizinhar, né? Começa a falar, né? Começa a bater na dor da pessoa, né? E aí, ou começa a colocar o outro para baixo. Gente, isso não é legal, sabe? É vida nova. Vai curtir sua vida, conhece gente diferente. Existem muitas comunidades de mulheres que estão aí ingressando novamente no mercado de trabalho. Distraia sua cabeça com coisas novas. Procure novos ambientes. E não dê ouvido a quem não vai agregar nada na sua vida, tá? Porque aceita só Pix. Só Pix. Sugestão. Queira estar com pessoas que te agregam. Pessoas que não te agregam, você deixa para trás. Pessoas que te agregam, estejam sempre com elas. Pessoas que você vê que não vai te agregar em nada, a melhor coisa que você faz é deixar para trás. E tem gente com energia muito negativa, né, Cleia? Tem gente que você sente a vibração, né? Quando você começar a estudar quântico, você vai ver. A gente tem um campo vibracional em volta de nós, né, gigantesco. O nosso coração, ele tem uma vibração de 1 metro. Tem estudos que falam. Então, assim, a vibração da pessoa... Sabe quando você chega perto da pessoa e fala assim, nossa, eu não bati com essa pessoa? Não é à toa, a energia da pessoa é diferente. E a sua energia atrai, não... né? É um campo, não vai. E tem gente que você logo se encaixa, que você fala, nossa, eu não tô bem, mas essa vibe me conquistou. E aí você fica para cima. Então, assim, observe a ambiência que você está. Eu acredito que depois dessa live, se você se separou, você já tem o norte aí para dar uma retomada na sua vida. Oi, Juliana, seja bem-vinda, linda. Nós já estamos finalizando aqui, mas muito bom te ver aqui, tá? Um beijo. E vai ficar gravado aí no Field, é só assistir, né, Cleia? No seu também. E a gente precisa marcar para voltar aqui, hein? Para trazer mais assuntos pro pessoal. Porque como fica gravado, essa hora muitas vezes as pessoas que estão trabalhando, mas elas sempre assistem. E fica aí, né, gente? Isso aqui é conteúdo para as pessoas. Ah lá, a Paula disse que foi maravilhoso. Gratidão, Paula. Isso aqui é conteúdo para as pessoas que muitas vezes, nós que conhecemos já desse mundo, a gente que estuda há anos isso e que se empenha e lida com pessoas todos os dias, achamos que é um conteúdo muito pequeno. Tem gente que acha, não vou entrar, não vou abrir uma live para falar isso. Mas tem gente do outro lado, a Laco Personalizados, que gostou muito. Que bom, viu? Ficamos felizes, porque o nosso papel é esse, é trazer o conhecimento. Porque o pouco que você sabe pode ser muito para aquele que não tem o norte.
pode ser muito para aquele que está perdido, não sabe, nossa, por onde eu vou começar? Será que vai dar certo isso? Será que vai dar certo aquilo? E entenda, as pessoas que estão com a sua gestão de emoções bem feitas, que sabem fazer a gestão das suas emoções, elas não se perdem mais. Elas não deixam os pensamentos virem, elas já, sabe aquele, eu passei lá no meu feed um exercício legal que você tá vindo o pensamento, na hora você já fica, você é raptor de pensamento ruim, pá, veio, você já pergunta, faz sentido isso que eu tô pensando? Isso é a minha mente querendo me estagnar? Aí você já elimina e fala que não. Aí eu falo, um pensamento positivo, 3 positivos para um negativo, sua mente já cansa, se o nosso cérebro é preguiçoso, e você começa ali a treinar, né, criar novos caminhos neurais para coisas boas na sua vida, né? E, nossa, é tudo de bom, A gente. gente Terapia. a gente pode falar, você falando aí, a gente pode fazer uma outra também sobre essa, falando muito sobre, eu gosto muito disso, da energia, né? Da energia é muito bom. Eu amo sobre tudo isso, né? Que a gente irradia energia, a gente absorve, a gente puxa sobre isso, isso é muito bom. E a gente falar também um pouco sobre os pensamentos, né? Como a gente pode ir mudando esses pensamentos, o que que a gente pode ir encaixando quando os pensamentos ruins vierem. Então tem muito Isso, assunto aí para a gente poder falar. isso mesmo. Vamos deixar marcado já. Semana que vem a gente volta aqui, então, com pensamentos negativos. A gente vai abordar isso aí, né, Cleia? E trazer um exercício aí para as pessoas fazerem e vão ver como a sua vida vai transformar, gente. É incrível. Começa a dor ir embora, você não tem mais, sabe, enxaqueca, seu intestino começa a funcionar. É muita coisa, sabe? Assim, quando você não fica carregado de coisa, porque as nossas emoções, ela tem ligação total. O nosso intestino, Todo o ele é o nosso segundo sistema, cérebro. com todo o Então, sistema fisiológico da gente, as nossas emoções estão exatamente relacionado ao nosso intestino. isso mesmo. Então, na próxima quinta-feira já está agendado aqui, no mesmo horário, a gente vai deixar certo, tá bom, Cléia? A gente vem falar aí da gestão das emoções, tá bem? Um Joia. excelente Obrigada dia pelo para convite, foi nos acompanhar. tá, joia. Obrigada pelo convite, foi maravilhoso, gostei muito de estar aqui com você. E obrigada aí pelas pessoas que esteve aí, Mônica, Paula, Juliana, muito obrigada. E a gente se vê aí, né? Se encontra aí com os outros assuntos pertinentes e traremos dicas aí para vocês melhorarem as suas qualidades de vida. Isso mesmo. E gratidão. Gratidão, Tchau. gratidão, viu? Um beijo, fica com Deus. Ah, peraí, já fazer um print. Peraí, vou fazer um print. Meninas, quem quiser e gostou, faça um print, reposta a gente lá. Para quem você acha que separou, que precisa ver essa live, encaminha. Contribui, porque nosso Senhor fica muito grato de a gente ajudar pessoas, né? Ajudar pessoas. Se você não tem, precisa ser um bem material, uma informação para aquela pessoa que está tão triste, só encaminha e tá tudo bem, né? E Tchau! às vezes até para um relacionamento que está conflitante, para poupar a Isso. saúde mental dessas crianças também, né? É isso mesmo, verdade. Tchau, gratidão.